Salve, salve, galera! Que beleza, que maravilha estarmos aqui no primeiro episódio de estreia do MotuCast, o podcast que responde sim às suas dúvidas sobre o mundo da lubrificação. Eu sou o Cássio Cortes e a gente convocou aqui um time, um verdadeiro Dream Team de especialistas no mundo de óleos. Então eu vou começar apresentando a nossa bancada aqui. Primeiro o colega Marcelo Barros aqui do Motor do Mundo, motociclista, jornalista, abriu caixinha de perguntas também. Vamos ter dúvidas da audiência do Marcelo do Motor do Mundo também. Satisfação receber o Luiz Sampronha aqui, o proprietário da Smart Oil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A garagem Motu aí franqueada e uma presença frequente que teremos aqui, o nosso expert local, Rafael Hesse, o gerente de produto da Motu. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, eu não vou fazer muita delonga aqui, porque eu confesso que eu sou um grande consumidor e entusiasta de óleo. Eu adoro trocar óleo, cara. Eu sinto que o carro, a moto renasce, sai ali com aquele sangue novo, mas eu não sou um grande especialista técnico na área, não. Eu sou, como bom jornalista, né, Marcelo? A gente é bom de perguntar para os outros para ficar sabendo um pouquinho mais. Então eu vou abrir de cara aqui. Vamos alternando, eu mando uma minha e uma dúvida das minhas, você manda uma das suas. Podemos começar aqui com o @EpolSharkCiclara. Meu Deus, deve ser russo. Essa aqui eu confesso que eu já ouvi. Porque é uma das ideias desse episódio aqui, né? Mitos e verdades. A gente ouve muita coisa, né? Papo de oficina, a galera tem sempre ali aquelas lendas urbanas, né? Essa aqui eu já ouvi muitas teorias a respeito, tanto de um lado quanto do outro. Trocar o óleo do motor tem que ser a frio ou a quente? Vamos começar aqui com o Luiz, mas fiquem à vontade aí, demais membros da bancada, para dar os seus pitacos. É isso aí, vamos lá. Então essa é uma dúvida frequente. Às vezes a gente está lá em uma das operações, aí chega o cliente, ele fala: gente, vocês vão esperar o carro esfriar um pouco para trocar? Então eu acho que isso daí é um grande mito, porque a partir do momento que quando você esgota o óleo, ou seja, por sucção, o óleo vai ser solto praticamente inteiro. Então, com o óleo quente, eu acho que a viscosidade dá uma diminuída, eu acho que até o óleo sai até mais do motor. Então, essa é uma dúvida frequente que a gente tem nas operações e é bem recorrente também. É isso mesmo, Rafa. Podemos botar um carimbo aí, mito? Certíssimo. Não, é isso mesmo, porque não existe até onde eu sei, pelo menos, né? Eu não sou autoridade do assunto mecânica e sim do óleo, mas eu não conheço nenhum procedimento oficial de temperatura XYZ, pelo menos para motor, né? Câmbio automático é outra coisa bem diferente. Mas, realmente, se você tem uma temperatura de óleo um pouquinho mais alta do que a temperatura ambiente, facilita um pouquinho mais, pelo menos no tempo, né? Somente você quer esgotar, digamos assim, o mais rápido possível tudo que está ali dentro, ele estando um pouquinho mais quente, a viscosidade está um pouquinho mais baixa, e aí você consegue escorrer o óleo mais rápido, até um pouquinho mais fácil. Boa, é rapid fire a coisa. O que entrou na sua caixinha aí, Marcelão? Aqui na minha caixinha tem uma pergunta do Pedro Barbeito. Como fazer a troca de um óleo mineral para um semissintético ou sintético sem danificar a moto? Qual é o processo correto quando eu quero trocar a base do óleo? A gente ainda vai falar sobre isso aqui, os tipos de óleo, mas dá uma explicação para a gente aí sobre isso. A gente até estava conversando um pouquinho antes, né, a respeito disso, Bastante. Trocando uma ideia ali. Não tem nenhuma restrição técnica para você fazer esse upgrade, que na verdade é um upgrade, você sair de um óleo de base mineral para um semissintético ou de um semissintético para um sintético. Para a grandíssima maioria dos casos, eu diria que para uma pessoa média comum, para um veículo normal de dia a dia, não tem problema nenhum, é só um upgrade. Por quê? Não existe essa coisa de que talvez muita gente já tenha escutado falar de meu carro está acostumado, ou minha moto está acostumado com aquele tal tipo de óleo. Não existe isso. Do ponto de vista técnico, ele não é uma pessoa, né? É uma máquina, então ele não se acostuma com nada. O que acontece aí a gente precisa tomar talvez um certo cuidado, principalmente o pessoal aí que está o dia todo fazendo troca de óleo, mexendo com isso. Se você usa um óleo mineral por muito tempo, ele é um óleo que tem uma característica que ele aguenta talvez uma variação de temperatura que não tanto quanto um óleo semissintético. A durabilidade dele talvez não é tanto quanto também de um óleo semissintético. Ele tem a tendência a formar borra, verniz em menos tempo. Então, se você, obviamente, sempre usa o óleo mineral, provavelmente, ou é bem provável, que esse motor tenha uma chance maior de formar borra.
Então, o que acontece, talvez, de onde tenha surgido esse mito de que o meu motor está acostumado e se eu mudar vai dar problema? Porque se você pega um motor que está há muito tempo usando um óleo mineral, ele tenha talvez um nível de borra um pouquinho maior do que um motor que esteja usando um semissintético toda a vida. Então, de novo, né, voltando, não tem problema nenhum, mas na prática do dia a dia, principalmente numa troca de óleo, alguns pontinhos aí têm que ser observados para tomar esse cuidado para fazer essa transição. Na maioria dos casos não tem problema. Mas realmente pode acontecer casos mais críticos, isso quem faz o serviço da troca de óleo ou serviço mecânico tem experiência de sobra para detectar e poder falar isso, mas às vezes essa transição tem que ser feita com alguns cuidados. Tá? Por exemplo, você está passando de um mineral para um semissintético, nas primeiras trocas, se você tiver muito ruim em termos de borra, é bom observar se está tendo algum consumo de óleo, porque é justamente esse efeito de limpeza do motor que pode estar acontecendo. Mas, de novo, na maioria dos casos não tem problema, inclusive a gente recomenda fazer esse upgrade, porque não tem contraindicação. Legal. Você responde muito esse tipo de dúvida lá na Smart Oil, o cliente na ponta. Eu sempre ouvi muito esse receio, né, da galera sair do mineral para o sintético. Não, uma vez que eu estou num tipo, eu tenho que estar, entre aspas, casado com esse tipo, mas não é verdade isso. Não, isso é uma coisa muito frequente que a gente recebe de dúvida lá, principalmente do público feminino, que tem até um pouco menos de assim, instrução do meio automotivo. Tá usando óleo mineral. Posso completar com sintético? Então, Rafa, seguindo aí, é um mito então que se misturar óleo sintético com mineral vai dar borra no motor, vai entupir pescador, o carro vai travar. É um mito. Isso não acontece, não tem acostumar e quimicamente mas mesmo completar, quando eu não estou falando de uma troca, só completar o nível eu posso misturar. Desde que tenha a mesma especificação de viscosidade. Aí é um caso diferente, por quê? Aí toda fabricante, não é só a Motul, todo mundo vai falar, evite misturas. Porque no fim do dia você não sabe nunca o que está ali, você não sabe o histórico do carro, como que está, o que óleo que foi usado, às vezes já tem uma mistura ali. Então a gente sempre fala que se você vai completar, o ideal é você completar com o mesmo tipo de óleo, a mesma marca e assim por diante. Aquela sobrinha que ficou na garagem, né? Sempre sobra ali um pouquinho da garrafa. Você sempre tem um pouquinho ali. Se você não sabe, tudo bem. A questão é, se você está numa emergência, que provavelmente é o caso na maioria das vezes que você precisa completar, complete. É melhor do que você andar com óleo com nível baixo. Mas se você sabe minimamente um pouco a respeito do que está ali no motor, tenta casar com o que está ali. Marca, modelo, viscosidade, etc. Mas se você está precisando, aí um outro ponto interessante, né, importante, se você está precisando completar muitas vezes durante aquele teu intervalo de troca, talvez alguma coisa esteja errada, então verifica. O buraco é mais embaixo. Exatamente. Tem um aqui que eu vou ter que trollar, o Rafão Fernandes, falou, o carro estava com o 20W50 antes, mas o manual recomendava 50W30. Coloquei o 50W30. Fiz o certo? Rafão, pergunta antes de fazer a troca, né? Agora eu não sei se você fez o certo, mas não dá para desfazer. Fez o certo ou não? Aí eu acho que a dúvida dele, eu acho que ele escreveu errado, eu acho que ele quis mudar do 20W50 para o 5W30. 5W30, isso. 5W30. Então, assim, o ideal é sempre seguir o que está no manual do veículo. Então, se o manual do veículo está dizendo que é para usar o 540, segue com o 540. E aí chega uma hora que o carro está com mais de 100 mil quilômetros, o carro começa a baixar um pouco mais de óleo, por causa de alguma folga do motor, alguma coisa. Me corrija se estiver errado, Rafa. E aí falar, posso mudar a viscosidade? Posso aumentar a viscosidade? Também não é aconselhado mudar a viscosidade. É sempre o ideal manter a viscosidade que está no manual. Independente se está baixando um pouquinho mais, um pouco a menos, tem que completar e seguir o jogo. É isso aí. Mas pergunte antes, né? Não tome atitudes quando você não tem certeza. Mas, Rafa, aproveitando essa questão de trocar viscosidade, eu tenho uma questão bem interessante que muita gente, com certeza, que está nos ouvindo ou assistindo, tem também. As Yamaha 250 no manual, ela tem duas especificações de viscosidade. 20W50, 10W40. E aí, o que o cara faz? Parece que é para confundir a gente, né? Isso acho que até é um caso nem muito dos piores. A gente tem 3, 4, 5, eu já vi especificações diferentes. E aí parece que vai contra o que a gente fala, né? Que todo desenho, desenvolvimento de motor, o óleo é desenvolvido junto, então o projetista do motor sabe exatamente as características e especificações para determinar exatamente aquele lubrificante correto com aquela especificação. Mas, de novo, não muda o discurso, é exatamente isso.
Se a montadora, a fabricante, está falando que você pode usar A ou B, é porque você pode usar A ou B. Aquele motor, aquele projeto, principalmente as folgas daquele motor, estão feitas de uma maneira que, se você usar o 10W40 ou o 20W50, vai funcionar com ambos os casos. É óbvio que a gente vai ter diferenças ali de um para outro, mas aquele motor está apto a trabalhar com essas duas viscosidades. E ninguém, além da montadora, de quem desenvolveu o motor, é capaz de falar diferente disso. A gente, proprietário, não tem propriedade, não tem conhecimento nenhum, não deveria ter, a maioria, para escolher que tipo de óleo que eu uso além do que está ali. Não foi você que desenvolveu, então não dá para saber se aquilo vai funcionar ou não. Tem uma interessante aqui do @FelipeHobble, que vai um pouco aí, mas essa até eu posso responder, não preciso nem consultar o nosso painel de experts aqui, ó. Onde descobrir a especificação correta se eu não tenho mais o manual? No aplicativo Motul Expert, né? Olha aí. Mas temos para o cara que... O Motul Expert, ele cobre tanto carros quanto motos, né? Mas vamos imaginar aí um cenário que o cara não tem um smartphone. Tem alguma outra forma de ter acesso a esse tipo de informação? Essa informação é uma informação que... A internet é um banco de dados enorme, né? Então, eu acho que não tem como ninguém estar conectado. É muito difícil alguém que não esteja conectado hoje em dia. Então, eu acho que a internet é o maior meio de busca de informação, né? Às vezes não tem o... Difícil também não ter o Motul Expert, não tem como baixar lá na Apple Store ou na Google Play. Google Play não, né? Google Play. É comum o cliente chegar ali na Smart Óleo, olha, preciso trocar o óleo, mas eu não faço nenhuma ideia de qual óleo colocar. Isso acontece com frequência quando o cliente, às vezes, ele acabou de comprar o carro. Então é um carro usado, é um carro que já tem aí uma certa quilometragem e não tem a etiquetinha da última troca de óleo. E aí ele fala, ó, qual que é o óleo que eu uso? Eu não sei qual óleo que está usando, o que a gente faz? O que a gente faz? Segue o manual. E aí a gente usa o aplicativo da Motul Expert e põe o óleo indicado para o cliente. Você quer ter uma ideia do poder do aplicativo Motul Expert? Eu vou dar 2 exemplos recentes de uso aqui. Que, olha, eu abri o aplicativo sem ter certeza absoluta que eu ia encontrar, cara. Volvo T5R 1996 2.5 Turbo. Tá lá. Tá lá todas as especificações de todos os fluidos do mercado brasileiro, o meu xodó de final de semana, a Laguerta. E recentemente a gente gravou uma de 2 únicas Lamborghini Aventador SVJ 2022. Também tá lá. Achou você aí, lá. dono de Lambo, baixa o aplicativo Motul Expert que toda a ficha de fluidos vai estar lá. Incrível, tem tudo lá, meu. De Volvo a Lamborghini. Para ter o Volvo tão específico assim, é uma prova que o aplicativo é completíssimo. Mas vamos lá, a próxima questão aqui. Eu vou puxar, a gente pode ir para o lubrificante de corrente, porque tem muitas dúvidas nesse sentido, ou a gente continua aqui mais um pouquinho no de óleo? Porque o de óleo ainda tem muita coisa para falar. Não, aqui é estilo Tim Maia, vale tudo. A gente vai e volta. Então, quero falar de lubrificante de corrente. A Motul tem muitas opções, praticamente tudo que você imaginar de opção tem um lubrificante correto. Mas a principal dúvida que eu vejo com os leitores que me acompanham é qual é o melhor lubrificante para corrente andando só no asfalto? C4 ou C2? Muita gente acha que o C4, por ser um número maior, ou porque ele é branco, ali ele tem uma cor diferente, ele é melhor e acabou. Vou colocar na minha CG porque ele é o C4, ele não é o C2. Você já deu 4 é maior que 2. 4 é maior que 2, eu vou colocar esse aí. Eu quero colocar um negócio bom na minha moto. Explica pra gente, porque isso aí muita gente está confundindo, que eu sei. Você já deu até parte da resposta. Você já entrou um pouquinho em avançar na resposta. Bom, a Motul é o que é porque ela tem tudo para todas as aplicações e para todas as condições de uso. E aí que está a grande sacada para as diferenças entre os lubrificantes, pelo menos para a gente de corrente, ou as graxas de corrente, né? A gente tem 3 tipos de graxa de corrente hoje, cada uma para uma situação, condição de uso, né? E até motos diferentes. Então a gente tem o C2, que é um dos que você comentou já, é o Chain Lube Road. Por que Road? É para rua, é para asfalto. Baixas e médias velocidades. No asfalto a gente não tem muita sujeira, né? Apesar de que às vezes a gente pode ter um pouquinho ali no asfalto, mas a gente não está falando de terra, poeira. Então ele é um produto voltado para motos de média a alta cilindrada, que não vão estar atingindo velocidades altíssimas, né? Aqui eu estou falando de 200, 300 por hora.
que é o caso, por exemplo, de você usar o C4, que é o Chain Lube Factory Line. Esse produto, ele é mais voltado para motos, obviamente, de alta cilindrada, consegue Track alcançar... Day, basicamente. Perfeito. MotoGP, Superbike é realmente o que é usado lá, para quem teve oportunidade de ir ou se vir na TV dentro dos boxes, é exatamente o mesmo produto que a gente vende na rua, é o que está lá. Por quê? Porque ele justamente suporta essa alta velocidade. Se a gente pensar lá na relação, né, de transmissão final da moto, pinhão, coroa e a corrente, vamos pensar aí, fazer uma analogia a uma máquina de lavar, uma centrífuga. Aquilo ali girando, você vai ter uma força que naturalmente vai querer expelir aquela graxa e aquele óleo para fora. Então você precisa ter uma grande aderência para a mesma alta velocidade. Aí talvez uma coisa que nem todo mundo saiba também, alta temperatura. Se você tem uma moto que aí anda um pouquinho mais rápido, você encostar na relação ali, você vai ver que vai ficar bem quente. Imagina, né? O óleo quente ali, alta temperatura, ele tende a voar. O C4, ele impede que isso aconteça. Ele tem uma adesividade absurda. Tanto é que é usado no Superbike e no MotoGP. Então, Cara, que interessante. Isso é lei da física pura, né? Exatamente. Se for participar de uma longa duração, como teve em Campo Grande esse fim de semana passado. Perfeito. Desde que você não tenha sujeira. Se Sim. você tem sujeira, se você vai andar no rally, numa pista de terra, ou até você vive numa cidade que tem bastante rua de chão, Sim. aí você usa o C3, que é o Chain Lube Off-Road. Ele é exatamente o inverso desses outros dois. Ele protege, mas ele não deixa grudar ou aderir sujeira da pista. Imagina, graxa misturado com terra ali girando na relação, aquilo ali vira uma lixa líquida, como alguns dizem, uma farofa. E vai desgastar toda a sua relação. Então, C2, baixa e média velocidade sem sujeira, pista, estrada e rua. C4, altíssima velocidade, também em rua, altíssima aderência. E o C3, se você tem sujeira. Ele não deixa colar essa sujeira toda aí que pode danificar a corrente e a relação. Por isso que a coisa mais importante é você fazer uma reflexão profunda e honesta com você mesmo de qual tipo de uso que você faz, né? Às vezes você, sei lá, eu, por exemplo, já tive moto esportiva no dia a dia várias vezes aqui ao longo da minha vida em São Paulo e não fazia track day, não andava a 220 por hora, né? O cara pode, não, vou botar um C4. Não precisa, né? Seja honesto com você mesmo na hora de avaliar o seu tipo de uso. Tem mais alguma coisa de óleo de corrente aí, não? Vamos ver aqui. De óleo de corrente, não. Eu tenho de fluido e de freio. Então, Deixa eu só fazer um ponto sobre a corrente que é importante. A gente está falando de lubrificação, né? E graxa. Se a gente não faz a limpeza prévia, você está cometendo um erro gravíssimo. Nunca use lubrificante em cima de lubrificante. Você falou da farofa, né? Imagina você fazer uma camada de graxa, de óleo, farofa, graxa, farofa, aquilo ali vai virar um salseiro. Ixi. Então, limpeza sempre antes da lubrificação. Sempre. Dá um pulo lá na Smart Óleo, que é a garagem Motul, e pede a limpeza. Exatamente. Uma aqui mais prosaica até, da dúvida da galera de dia a dia mesmo, do João G. Pacheco. Toda vez que trocar o óleo, deve-se trocar também o filtro? Essa é uma dúvida também recorrente e sim, deve-se trocar o filtro, porque o filtro, pensa, dentro do filtro ele é como uma camada de papel, meio com tecido, um papelão, vamos dizer assim. E ele fica na temperatura, na umidade e na pressão. Se não trocar, o que pode acontecer? Esse interior do filtro ele se decompor e pedaços dele para o motor. E que pode acabar danificando o motor, aí tendo uma vida útil menor do motor. Então, uma dúvida excelente. E antigamente, era comum os óleos serem para 5.000 km, mineral para 5.000 km. E aí tinha aquele negócio, eu troquei na última, não vou trocar nessa. Mas isso daí acabou sendo um mito que o ideal mesmo é trocar em todas. Porque a vida útil do óleo é mais longa e também o filtro, né? Quando você fala de fazer uma troca com óleo de alta qualidade, o custo do filtro é tão pequeno, né? Irrisório. E o que acontece se você não troca o filtro? Além de você ter esse problema grave aí de soltar um pedaço ali e acabar parando dentro do motor. Todo filtro, aí você também pode falar um pouquinho mais, todo filtro tem um negocinho que se chama válvula de bypass. Justamente que está por segurança ali para quê? O cara que não troca o filtro, se o filtro fica saturado para não impedir a circulação de óleo e o motor morrer por falta de lubrificação, essa válvulazinha se abre e o óleo passa reto.
Ou seja, é como se você não tivesse filtro. Então, Aí não faz complicou, sentido não nenhum. filtra nada. Não filtra Mas nada. aproveitando isso do filtro, fica uma quantidade de óleo ali, né? Quando eu vou fazer a troca, eu não troquei o filtro. Eu, por exemplo, troco sempre, porque eu aprendi que é como se tomar banho e não trocar a cueca. É um exemplo bem popular da troca do filtro, né? Fica um pouco de óleo ali. Você acha que o quanto que esse óleo usado influenciaria no óleo novo colocado? Essa é uma dúvida que minha, pessoal. Eu nunca faço isso, eu sempre troco filtro. Mas tem gente que nem pensa que tem um pouco de óleo velho ali. É muito pouco. A gente está falando de 150, 200 ml. É muito pior você não trocar o filtro do que o restinho de óleo que vai ficar ali. Perfeito. Exatamente. Na dúvida, não vacila, não economiza com o filtro. Essa aqui o Luiz já falou um pouco por cima, mas eu não sei se existe um número mesmo de quilometragem, mas a galera perguntando aqui, depois dos 100 mil quilômetros eu preciso trocar a viscosidade do óleo? O ideal é que não se troque. O ideal é que se o manual fala, exemplo, para usar o 540, que se mantenha o 540 por toda a vida útil do carro. É interessante como surgem, né, essas lendas urbanas assim e as coisas pegam mesmo, né? Exatamente. Infelizmente, às vezes, por falta de informação, ignorância no bom sentido, essas coisas se perpetuam, né? Mas na verdade é um mito. Por isso que o MotoCast está aqui para dirimir essas dúvidas. Tem mais alguma sua aí, Marcelão? Tenho. Todo mundo diz que o óleo sintético é bom, mas ele é muito caro. O benefício dele é real ou é propaganda? E eu já vou pegar um gancho aqui que também tem aqui essa questão do cara, o sintético é muito caro. E o semissintético não vai me entregar quase todo o benefício por um custo melhor? Isso. É exatamente isso. Bom, primeiro, caro é relativo, né? Depende. A gente está falando, sei lá, de uma MV Agusta. Não sei, caro Aí então, ele obrigatoriamente tem que relativo, usar né? um sintético. Exatamente. Cara, então, travar o motor turbo do seu Volvo 96, aí sim você vai ver o que é prejuízo. tão caro quanto? Exatamente por isso. A gente está falando do custo, por exemplo, do filtro de óleo numa troca de óleo. Isso varia, né? Dependendo de carro para carro, pode ser mais impactante ou não, mas na maioria dos casos não é. A gente está falando de 4 litros de óleo. O que é um filtro nesse montante? Menos de 20% do valor. O óleo é a mesma coisa. A troca de óleo, aí o Luiz pode complementar bem isso, é a manutenção mais barata que você faz no carro ou na sua moto. O que você vai ter de diferença de custo nisso, para o benefício, principalmente de aumento, de extensão de vida útil, que o óleo no fim do dia é o sangue do nosso corpo, é o que o óleo é para o motor do carro e o que garante a vida útil dele, eu acho que nem pararia para pensar. Assim, é um investimento que é inquestionável o que você ganha em termos de segurança, proteção, desempenho em alguns casos, que você, principalmente numa moto, a gente também estava conversando, você sente isso no dia a dia. Então, eu acho que é inquestionável isso. Deixa eu pegar uma aqui, falar um pouco de aditivo, né? A galera, prós e contras aqui da gasolina aditivada versus colocar o aditivo via tanque na gasolina comum. Eu acho que são dois caminhos diferentes, ambos com seus benefícios. Talvez o que a gente pode falar do aditivo adicionado ao tanque você tem, obviamente, uma proporção diferente de tratamento, né? Se a gente está falando do combustível aditivado, você tem aquela taxa que é fixa, você não mexe. Agora, no aditivo que você adiciona ao tanque, é você que está adicionando e, na maioria das vezes, uma concentração maior do que aquela que está no combustível que você já compra pronto. Então, nessa condição, você pode, por exemplo, proporcionar uma condição corretiva numa dosagem mais alta do que uma preventiva num combustível que já está aditivado. Não dá para falar que um é melhor que o outro, mas o que, de novo, eu posso falar se você está adicionando ao tanque, é você que controla, você está vendo, você está fazendo isso e muitas vezes escolhendo o aditivo que você quer, de uma marca que você tem mais confiança, ou que você gosta mais, ou que tem aquele determinado efeito que você precisa. Se é um para aumentar a octanagem, se você quer mais desempenho e autonomia, se você quer mais um voltado para a limpeza. E eu acho que isso até amarra bem com o que o Luiz estava falando do cara que acabou de comprar um carro usado, né? E não tem certeza absoluta do histórico prévio de um carro ou moto, ninguém tem, né? Então eu acho que nesse momento que você vai dar aquela geral, trocar óleo, acho que vale também, né? Você colocar um aditivo justamente porque tem essa dosagem mais forte, né? Para esse momento aí de você dar
num up, num motor que você não tem certeza total do histórico prévio. Cássio, e tem também a questão que existe muita dúvida ainda sobre se a gasolina aditivada realmente está aditivada. A gente está no Brasil, onde, infelizmente, né, tudo acontece. Então, quando o cara passa a adotar o hábito dele fazer aditivação, com certeza aquele combustível do veículo dele vai estar aditivado. É verdade, você então, traz um grau de confiança para a coisa. Será que o posto é aditivada mesmo? Será que a quantidade está correta? Ele garante comprando a comum e usando a aditivação dele. Eu diria que você assume o controle do seu próprio destino. Olha aí, hein? Nesse caso. A galera aqui tá... Perguntas em todo o espectro aqui. Uma coisa que eu sou fã também é a linha a gente usa na Gold Classic, lá a categoria de carros clássicos que eu corro, os lubrificantes específicos para carros antigos que a Motul tem essa linha. Quais são as propriedades diferentes, quais são as vantagens de usar esse tipo de... Primeiro que a latinha é a coisa mais bonita do mundo, você vai usar e depois vai colocar na estante da sala ou da garagem, mas quais são as propriedades diferentes que diferenciam esse tipo de produto? A tecnologia de época é bem diferente da que a gente tem hoje, né? Se a gente voltar, sei lá, nem precisa voltar muito, se a gente voltar 20 anos, talvez até menos, a gente não tinha tantas especificações, características, modelos de óleos diferentes. Hoje a gente tem 0,20, 5,20, 5,30, 5,40 e por aí vai. Antigamente, acho que se a gente falar de 15,50 e 20,50 ainda é muito, né? A gente pode falar do 20,50 para a maioria dos casos. Por quê? Porque a tecnologia daquela época demandava isso, era uma tecnologia diferente da que a gente tem hoje. Se a gente voltar mais do que esses 20 anos, aí a gente realmente está falando de uma coisa bem diferente. Materiais de construção do motor diferentes. Junta, por exemplo. Hoje a gente já tem junta metálica, com já borracha injetada, algum material ali assim parecido, mas se a gente voltar lá atrás... Eu já tive carro de corrida que dava muito problema de junta. Gacheta. Dizia, junta tudo e joga fora. Perdi a paciência. Justamente porque eram materiais que não estão no nível de hoje. Então, assim, normalmente até materiais orgânicos, que é o que? Papelão, que com a tecnologia de lubrificante hoje para garantir detergência, alta durabilidade, não é 100% compatível com aquela tecnologia da época. Então, essa é a grande sacada dessa linha voltada para carros dessa época. Agora, aí tem uma grande diferença que talvez a maioria das pessoas não pensem, não é muito lógico. É diferente você falar de um óleo que tem a tecnologia de época, completamente diferente de você falar que é um óleo que não tem qualidade. É diferente. Isso é muito difícil você fazer hoje. Você fabricar um óleo ao mesmo tempo que tem essa tecnologia, mas que seja de alta qualidade. Porque, infelizmente, a gente sabe que às vezes tem casos que não são assim. São óleos de qualidade, digamos assim, mais simples, né? Para não falar uma palavra mais forte, para atender o que era... lá no passado, talvez obsoleto. Então, essa é a grande sacada, pelo menos da nossa linha, a gente conseguir juntar essas duas coisas. É um desafio, né? Porque é justamente coisas que para usar um termo bem na indústria automotiva, saíram de linha, né? E você tem que manter aquilo ali com o mesmo padrão de qualidade e exigência da tecnologia de 2023. Agora, uma coisa, Luiz, que não sei se permeia muito aí o seu dia a dia, quando chega o carro de um cliente... E o Rafa também vai trazer uma perspectiva, o Marcelo também, a gente está inserido nesse mercado. Mas qual é a situação do óleo falsificado no Brasil? É realmente um problema quase que epidêmico? É muito comum? Ou é uma coisa que ainda nesse exemplo aí do cara que está comprando um carro ou uma moto usada, é comum você ter essa preocupação de o carro ou a moto ter usado um óleo falsificado e estar prejudicado? Você vê muito isso no dia a dia? É comum chegar cliente com receio de comprar óleo, por exemplo, a granel, tambor, por causa de experiências negativas de comprar um óleo e o óleo ter acontecido alguma coisa com o motor. Então a gente vê muito receio de clientes chegando e ter um receio mesmo de usar o óleo a granel. Então eu acho assim, acho que Brasil, até como você disse aí que a gente vê de tudo, infelizmente a gente escuta muito de situações de óleo falsificado, principalmente de má fé de outras oficinas que usam do granel para se favorecer de alguma forma. Dá uma diluída para o produto render mais? Qual é o tipo de adulteração que rola normalmente? Aí eu não sei qual que é qual que eles fazem, né? Se coloca um óleo num tambor que é outro óleo. Mas é um problema que a gente encontra bastante clientes com receio de usar granel.
E a gente, como parceiro Motu, depois que a gente tem dentro da qualquer loja da operação da franqueadora, os clientes acabam tendo uma confiança na gente e começam a usar a Granel sem problema nenhum. Legal. Como é que é a visão de vocês, Rafa, dessa situação? É um ponto interessante, né? Sempre cai essa questão de Brasil, né? As coisas que acontecem aqui, mas é uma tendência cada vez mais da gente ver esse tipo de embalagem. É mais interessante do ponto de vista comercial, tanto para a loja, para a oficina, também, quanto do próprio cliente. A gente, outro dia estava conversando com alguns clientes e alguns até falaram, mas putz, a gente queria uma embalagem que tenha o volume exato para o meu carro ou para a minha moto. Tem, é o granel, porque você compra exatamente naquela quantidade, você paga a quantidade que você efetivamente está usando. E o importante como você falou, acho que a gente saber escolher o local mais confiável, uma loja mais confiável, para você não acabar caindo nesse tipo de coisa, porque o granel é o futuro. Claro, é exatamente isso. Tira o que eu falei ali, né? Eu sempre me sinto mais confortável quando eu tenho uma sobrinha na garagem, né? Mas, de fato, você está fazendo uma compra menos racional. Você está comprando algo que você não vai usar naquele momento, né? Exato. E sem falar da questão ambiental, né? Que a gente fala pouco, mas cada vez mais vai ser um assunto frequente. A gente não pode pensar que a gente está aqui no Brasil e está alheio a tudo que está acontecendo lá fora. Talvez as coisas demorem um pouquinho mais para chegar aqui, mas vai chegar. E o importante é você sempre estar na frente, né? O Brasil tem uma das maiores frotas aí do mundo de motos, né? Então, se for pensar a quantidade de frascos, né? O volume quebrado, né? Principalmente do pessoal de motofrete, né? Sim. Pensar só em São Paulo, onde a gente está, né? A quantidade de motos que tem e a quantidade de vezes que eles trocam, né? Ainda tem muita gente com aquela cisma da troca a cada 1.000 quilômetros, né? Então, essa questão do granel de garantir que se torne comum a confiança nisso, né? Porque muitas coisas acabam... É aquele clássico, os maus, alguns fazem uma ação incorreta e prejudicam o trabalho de bons profissionais. São Exatamente. poucos. Mas impacta, né? Sim. Legal. E o veículo é paixão, né? O cara fala, pelo amor de Deus, eu não quero correr o risco. Né? Então, é algo que é um trabalho que a gente tem que... Eu, por exemplo, como jornalista, ele também, a gente tem que ajudar informando e repassando que o trabalho de empresas como a Motu é totalmente controlado e confiável. E a garagem Motu, né, é um plus a mais, aí, com perdão da redundância, que dá essa confiança, né? Não só de você saber que os produtos ali são legítimos, mas também o atendimento. Você tem profissionais muito gabaritados do ponto de vista técnico, caras como o Luiz, que vão responder todas as suas dúvidas. A gente está estourando o nosso tempo, mas dá tempo para uma saideirinha aí, Marcelo. Tem mais alguma? Eu tenho uma aqui que é sobre o veículo mais vendido do Brasil, que se chama CG 160. O manual indica 10W30, mas muita gente acha que é besteira e que ele pode pôr o 20W50 mineral dele lá e tá tudo certo. Tá tudo certo ou não tá tudo certo? Fazer uma brincadeira aqui, vamos contrariar o desenvolvimento, o fabricante. O engenheiro da Honda não sabe nada. Pra galera, o engenheiro não sabe nada. Mas brincadeiras à parte, assim, de novo, em todo projeto do motor, o óleo faz parte do desenvolvimento. Então, para aquela folga, para aquele tratamento superficial, para aquele tipo de usinagem, material que está sendo empregado, está se pensando no lubrificante. E aí, de novo, né? Por que de um 20/50 pulou para um 10W30? Tem sua razão. Muitas vezes nem só mecânica. Uma questão ambiental, uma questão de legislação do país que obrigou àquele avanço, que na verdade é um avanço, né? Um upgrade. E nenhum fabricante seria louco, eu acho, de fazer uma mudança sem saber realmente o que está fazendo. Então, de novo, né, onde é o ponto importante ali da gente consultar e seguir o manual do fabricante? O manual do proprietário, o manual da moto, o manual do carro. Aquilo ali é a Bíblia, ou deveria ser a Bíblia de todo dono de moto, carro e até da oficina também. Tá embutido no nome, né? É o manual de instruções, né? Você tem que seguir as instruções. O papo tá legal demais. Obrigado, Rafa. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Valeu. Deixem, por favor, as arrobas de vocês, onde é que a galera encontra aí o trabalho da Smart Óleo. A Smart Óleo você encontra no @SmartOleoBR. Lá você tem todas as informações da franqueadora Smart Óleo, que é uma grande parceira Motu. Então, Smart Óleo BR, sigam aí no Instagram,
e acompanhem todo o conteúdo que a gente posta. E aí o que não deu tempo da gente responder aqui, manda DM lá que o Luiz responde e o Marcelo também responde aonde? Para mim é só seguir @Motor do Mundo, tem YouTube, site, podcast também. E às vezes a gente está colaborando com outros veículos, às vezes aparece na Web Motors. Costumo dizer que somos os operários do motociclismo brasileiro. Então, em algum lugar você vai me encontrar. Legal demais. Eu já estou ali frequentemente na audiência. Queria agradecer também ao Rafa, queria agradecer a você que assistiu o primeiro episódio do MotoCast, mas fica ligado que toda semana aqui a gente vai estar trazendo convidados dos mais variados, permeando aí todos os assuntos do mundo da lubrificação. Vamos falar de automobilismo, de competição, vamos falar de bicicleta, vamos fazer episódios mais aprofundados de moto, de carro, enfim. Siga @MotuBR para não perder nada. Baixe também o aplicativo Motu Expert. E semana que vem a gente tem encontro marcado novamente em mais um MotuCast. Valeu demais e até a próxima. Valeu, boa noite. Valeu. Inclusive, está sendo uma tendência agora de muitos investidores, né, abrirem oficinas. Eu tenho vários alunos que não são mecânicos e tem oficina lá com 30, 40 colaboradores. Qual que é a grande sacada? Gestão.